O ódio é um arquiteto paciente, e em minhas mãos, ele desenhava a vingança com a precisão de um engenheiro. Eu era Leonardo, mas para o mundo que me via agora, era apenas mais um rosto na multidão, um entre os milhares que flutuavam pelas ruas cinzentas de São Paulo. Meu passado, porém, era de terra e memórias, um pedaço do céu que meu avô jurava ter sobre o Beco do Sol, um aglomerado de casinhas coloridas e vielas que pulsavam com a vida de gente humilde, mas cheia de orgulho. Lembro-me do cheiro do café coado em pano, da voz rouca da minha avó cantando modinhas antigas enquanto eu brincava descalço no quintal. Aquele era meu paraíso, um universo à parte das torres espelhadas que começavam a se erguer no horizonte, como gigantes predadores à espreita. A família Vasconcelos, com seu império imobiliário, decidiu que o Beco do Sol era um estorvo, uma mancha em seu projeto de revitalização urbana. Demoliram sonhos, esmagaram vidas, e com elas, a minha. Minha avó, coração forte, mas corpo frágil, não resistiu à desapropriação forçada, à humilhação de ver suas paredes desabarem. Ela se foi, e com ela, a última fagulha de inocência em mim. Eu era um garoto, testemunha silenciosa da brutalidade velada da riqueza sobre a pobreza, da indiferença esmagadora da elite sobre a gente esquecida. Minhas mãos, antes ocupadas com desenhos infantis, agora desejavam moldar a retribuição. Anos se passaram, mas a imagem da paz cavadeira rasgando o telhado da nossa casa jamais me abandonou. Aqueles prédios altivos, que agora dominavam a paisagem, eram monumentos à minha dor, cada janela um olho cego para o sofrimento que causaram. Neles, o nome Vasconcelos era gravado em mármore polido, um símbolo de poder e impunidade. Eu, Leonardo, o menino do Beco do Sol, jurei que eles pagariam. Não com a mesma moeda da destruição física, mas com a moeda da verdade, da reputação e do legado. O caminho foi longo, árduo, cada passo calculado. Da miséria da rua ao brilho frio das universidades, dos subempregos às redes de contato. Aprendi a falar a língua deles, a vestir a máscara da ambição e da competência, a mergulhar nos detalhes de seus negócios, procurando a fissura, a falha. A vingança, para ser perfeita, não poderia ser impulsiva. Tinha que ser uma obra de arte, meticulosa e inescapável. E agora, depois de anos forjando essa espada, eu estava prestes a adentrar o coração da fortaleza dos Vasconcelos. Um sorriso gélido brincou em meus lábios. Comenta aqui o que você faria nessa situação. Cada linha do meu plano era um tijolo na muralha da minha vingança, erguida silenciosamente, ano após ano, em segredo. Leonardo Silva, o nome que ostentava agora, era uma criação cuidadosa, um disfarce impenetrável. Eu era um jovem talento no mercado financeiro, especialista em fusões e aquisições, com um faro em comum para os pontos fracos de grandes corporações. A ironia não me escapava, usava o próprio sistema que me destruiu para me infiltrar em seus mais altos escalões. A família Vasconcelos, em sua opulência desmedida, era um alvo perfeito. Seu patriarca, Elias Vasconcelos, era um lobo em pele de cordeiro, um homem de caridade pública e negociatas obscuras. Seus filhos, criados na bolha do privilégio, herdaram sua arrogância, mas não sua astúcia. Exceto uma. Helena Vasconcelos, a filha mais nova, era a joia da coroa. Formada em arquitetura e urbanismo, liderava os projetos de responsabilidade social da empresa, uma fachada para a imagem pública da corporação. Ela era a face mais bonita e perigosa do meu inimigo. Minha estratégia era simples: aproximar-me dela, ganhar sua confiança e, de dentro, implodir o império. Mas a simplicidade era apenas aparente. O ódio me alimentava, mas também me cegava para nuances. Eu a via como a personificação da riqueza que esmagou o Beco do Sol, uma herdeira inconsciente do sofrimento alheio. A imagem dela em jornais e revistas, sempre impecável, distante, com um sorriso educado, apenas reforçava meu desprezo. O contraste entre sua vida de tapetes persas e meu passado de chão batido era um abismo intransponível. Lembro-me de uma noite, anos atrás, quando trabalhava como entregador para pagar meus estudos. Passei em frente à mansão dos Vasconcelos, um palácio cercado por muros altos e seguranças. Vi Helena saindo de um carro de luxo, rindo com amigos, indiferente ao mundo lá fora. Naquele momento, a chama da vingança ardeu mais forte.
Era uma promessa de justiça para minha avó, para todos os que perderam suas casas e suas dignidades. Cada livro que eu devorava, cada curso que fazia, cada contato que estabelecia, era um passo calculado rumo ao meu objetivo. Eu não buscava dinheiro, eu buscava a ruína, a desconstrução de um legado edificado sobre escombros. Eu queria que sentissem a mesma impotência que eu senti quando era criança, que vissem seus impérios desmoronarem. Será que ele merecia isso, depois de tanta injustiça? O jogo começou, e cada movimento era uma corda esticada no precipício. Meu convite para a gala de lançamento do mais novo projeto da Vasconcelos Construtora veio como planejado. Um evento suntuoso, onde a elite de São Paulo se reunia para celebrar o poder e a opulência. Eu estava lá, vestido em um terno sob medida, a máscara de jovem e promissor consultor financeiro perfeitamente ajustada. Meus olhos, no entanto, vasculhavam a multidão, buscando meu alvo. Helena Vasconcelos surgiu, emanando uma aura de elegância fria. Um vestido azul noite, desenhado para realçar sua postura altiva, os cabelos presos em um coque impecável. Ela cumprimentava pessoas com um sorriso polido, mas seus olhos pareciam distantes, como se observasse tudo de um pedestal invisível. Meu coração batia com uma mistura estranha de antecipação e um ressentimento quase palpável. A ironia era cruel. Eu, o garoto do Beco do Sol, agora brindava champanhe com aqueles que o destruíram. Me aproximei do grupo onde ela estava, com uma desenvoltura que eu mesmo me espantava. Uma apresentação formal, um aperto de mão firme. Sua pele era fria, seu olhar perspicaz. Senhor Silva, ouvi falar de seu trabalho. Impressionante, disse ela, a voz suave, mas com um tom que não admitia contestação. Meu pulso acelerou, mas mantive a compostura. Senhora Vasconcelos, o prazer é meu. Seu trabalho à frente dos projetos sociais da empresa é notável. Era uma mentira, claro. Eu achava que era uma farsa, uma cortina de fumaça para os verdadeiros negócios da família. Mas eu tinha que jogar o jogo. Iniciamos uma conversa superficial sobre o mercado, sobre o futuro da cidade. Ela falava com paixão sobre a arquitetura sustentável, sobre o impacto positivo que seus empreendimentos poderiam ter. Por um breve instante, vi um brilho nos seus olhos que parecia genuíno, uma paixão que destoava da minha imagem preconcebida. Mas a imagem da minha avó, da casa em ruínas, logo me trouxe de volta à realidade. Não podia me deixar levar. Aquilo era parte do seu charme, da sua astúcia. Ela era a herdeira do império que construiu sua fortuna sobre a miséria dos outros. Enquanto ela falava sobre crescimento urbano responsável, eu lembrava dos rostos desalojados, das promessas quebradas. A diferença entre nós era gritante. Ela, celebrando a expansão, eu, carregando o peso da história que a expansão apagou. Meu plano estava em andamento, e cada palavra dela, cada gesto, era apenas mais uma peça no quebra-cabeça da minha vingança. Por mais que tentasse me convencer de que havia algo humano nela, a imagem daquele monstro de concreto que tirou tudo de mim era mais forte. Se essa história já te prendeu, continua comigo. A proximidade forçada revelava rachaduras onde antes só via pedra. As semanas seguintes nos colocaram lado a lado, como peças em um tabuleiro de xadrez meticulosamente orquestrado por mim. Fui designado para um projeto estratégico da Vasconcelos, supostamente para otimizar os investimentos, mas, na verdade, para ter acesso irrestrito aos seus arquivos e às suas fraquezas. E, claro, para trabalhar diretamente com Helena. Passávamos horas em salas de reunião, debruçados sobre plantas e relatórios financeiros. Eu, por fora, o consultor dedicado, por dentro, o espião implacável. Ela, por sua vez, mostrava-se uma profissional competente, exigente, mas com uma ética de trabalho inegável. Não era a dondoca frívola que eu esperava. Seus olhos, que eu pensava serem apenas frios, eram, na verdade, intensos, pensativos. Ela se preocupava com os detalhes, com a viabilidade social dos projetos, algo que me pegou de surpresa. Houve um dia, durante uma visita a um canteiro de obras em um bairro afastado, que a máscara de Helena por um instante se desfez. Chovia forte, e os trabalhadores se abrigavam sob lonas.
Helena, sem hesitar, pediu para descer do carro de luxo e caminhou pela lama para conversar com os operários, perguntando sobre suas condições, suas famílias. Vi-a rir com uma senhora que vendia bolinhos na entrada, algo genuíno, sem pose para a câmera. Meu estômago se revirou. Aquela cena não se encaixava na minha narrativa de vilã. Era um pequeno fragmento, uma rachadura na imagem monolítica que eu havia construído dela. Minha mente gritava que era tudo encenação, uma performance para manter a boa imagem. Mas uma parte de mim, teimosa e incômoda, começou a questionar. A vingança, que antes era uma força tão pura e direcionada, começou a se misturar com uma névoa de dúvida. Mas a imagem do beco do sol em escombros, o rosto exausto da minha avó, era um mantra que eu repetia para calar qualquer empatia. Não podia falhar agora. Eu tinha todos os dados, as provas das manobras financeiras questionáveis do pai dela, dos métodos duvidosos de aquisição de terras, das falhas de segurança negligenciadas em outros empreendimentos que resultaram em tragédia. O momento de agir se aproximava. Eu tinha tudo em mãos para destruir seu mundo, como o dela destruiu o meu. A cada dia que passava, a tensão aumentava, as emoções se confundiam. Eu estava no fio da navalha, entre a execução perfeita da minha vingança e um incômodo crescente que eu não sabia nomear. Qual seria a sua próxima jogada se estivesse no meu lugar? A armadilha estava montada, o palco pronto para o desmascaramento. A sala de reuniões do 30º andar da Torre Vasconcelos, com sua vista panorâmica da cidade, era o cenário perfeito para a minha revelação. Aquele mesmo céu, que um dia viu o beco do sol florescer, agora testemunharia a queda de seus algozes. Eu havia agendado uma reunião urgente com Helena, sob o pretexto de discutir uma anomalia em um dos contratos. Ela chegou, pontual como sempre, a expressão séria, mas sem a frieza que eu esperava. Talvez, eu pensei, ela sentisse que algo estava errado. Eu posicionei meu laptop na mesa, com os arquivos abertos e prontos para serem projetados na tela gigante. As provas eram irrefutáveis, documentos detalhando as fraudes, as chantagens, os descasos que levaram à desapropriação ilegal do Beco do Sol e dezenas de outras comunidades. As negociações de terras foram feitas com intimidação e documentos forjados, culminando na trágica morte de um líder comunitário, não minha avó, mas um vizinho próximo dela, cujo coração forte também não aguentou o peso da injustiça. Sua família, assim como a minha, foi varrida para debaixo do tapete. Respirei fundo, o sabor da vitória já na boca. Helena, comecei, minha voz soando mais controlada do que meu coração em disparada, temos que falar sobre a verdade por trás da Vasconcelos Construtora. Ela franziu a testa, confusa. Leonardo, do que você está falando? Sei que há questões delicadas, mas estamos sempre. Eu a interrompi, a calma se desfazendo em uma fúria contida. Não, Helena. Não estamos sempre. Seu pai construiu um império sobre as ruínas da vida de milhares de pessoas. Sobre o sangue e o suor dos esquecidos. Ela empalideceu, seus olhos fixos nos meus, a surpresa misturada com uma pontada de algo que eu não conseguia decifrar. Eu sei de tudo, declarei, ativando a projeção. A tela se iluminou com os gráficos, os e-mails incriminadores, as fotos do Beco do Sol antes e depois e a reportagem antiga sobre o falecido líder comunitário. Helena se inclinou para a frente, a mão cobrindo a boca, chocada. Eu sou Leonardo, o garoto do Beco do Sol, o neto da Dona Aurora. Eu vim para quebrar a Vasconcelos e expor cada mentira que seu pai criou. Seus olhos se arregalaram. As imagens de demolição passavam, um lembrete cruel da minha história. Eu estava pronto para despejar todo o meu ódio, para vê-la desmoronar sob o peso da culpa. Mas então, ela ergueu a cabeça, os olhos marejados, mas com uma resolução assustadora. Sua voz, quase um sussurro, cortou o ar, não de negação, mas de uma dor profunda e inesperada. Eu sei, Leonardo. Eu sei de tudo. E eu também planejei me vingar. Eu sei, Leonardo. Eu sei de tudo. E eu também planejei me vingar. As palavras dela caíram sobre mim como um raio, implodindo a fortaleza de ódio que eu construí em meu peito. Meu fôlego engasgou na garganta, as acusações que eu estava prestes a proferir se desintegraram em pó.
O choque me paralisou. O que? Foi tudo que consegui balbuciar, o som mal saindo dos meus lábios. Helena, antes uma imagem de frieza e poder, agora parecia frágil, suas mãos tremendo levemente. Mas seus olhos, embora marejados, carregavam uma intensidade que refletia minha própria dor. Você não é o único com cicatrizes causadas pelo meu pai, Leonardo, ela começou, a voz ainda um sussurro, mas ganhando força a cada palavra. Minha mãe, ela não morreu de causas naturais como a família sempre disse. Ela descobriu as falcatruas do meu pai, as desapropriações ilegais, a corrupção. Ela tentou impedi-lo. Uma pausa, e Helena inspirou fundo, como quem mergulha em águas gélidas. Minha mãe era diferente. Ela acreditava na ética, na justiça. Ela se recusou a participar, a ser cúmplice. E ele a destruiu de uma forma que a medicina nunca poderia diagnosticar. Meus dedos se soltaram do mouse, as imagens na tela de repente parecendo distantes, embaçadas. O beco do sol, as fraudes, tudo se misturava com a revelação dela. Ela foi isolada, humilhada, desacreditada. Meu pai a empurrou para uma depressão profunda, a ponto de ela desistir. Ele a matou, Leonardo. Não com as próprias mãos, mas com a crueldade de seu poder e sua ambição. Helena limpou uma lágrima teimosa que escorria por sua face. Desde então, eu venho, silenciosamente, juntando provas, assim como você. Eu construí meu próprio plano de vingança. Eu queria desmascará-lo, derrubar tudo que ele construiu sobre a ruína da minha mãe e de tantas outras vidas. A raiva que eu sentia por ela, a mulher que eu vi como inimigo, começou a se dissipar, substituída por uma confusão perturbadora. O contraste entre o que eu esperava e o que ela revelava era um golpe no meu sistema de crenças. Ela não era a herdeira arrogante, mas uma vítima, uma prisioneira do mesmo legado tóxico. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo som distante do trânsito. A minha vingança, que parecia tão clara e justa, agora se fragmentava, suas bordas borradas pela sua história. O que faria no lugar dela, convivendo com essa verdade? Se você já está arrepiado, continua comigo. Helena continuou, sua voz embargada, mas firme, desenrolando uma trama de manipulação e segredos que eclipsava minha própria dor. Minha mãe deixou pistas, pequenos detalhes em seus diários, em anotações escondidas. Ela me ensinou a ler nas entrelinhas, a duvidar da verdade oficial. Eu era muito jovem quando ela se foi, mas a semente da desconfiança foi plantada. Ela se sentou à minha frente, os olhos fixos na projeção que eu havia preparado, mas agora com uma nova luz de reconhecimento. Aquela reportagem sobre o líder comunitário do Beco do Sol, eu me lembro dela. Minha mãe tentou ajudar aquelas famílias. Ela tentou alertar meu pai sobre as consequências. Ele a chamou de ingênua, de fraca. O que eu vi em seus olhos não era a arrogância que eu esperava, mas uma dor antiga, profunda, que eu conhecia tão bem. Uma dor de impotência, de perda, de traição. Eu me formei em arquitetura e urbanismo não por amor aos negócios da família, mas para entender as falhas, as omissões, as ilegalidades. Para aprender a linguagem deles, um dia, usar contra eles. Meu trabalho nos projetos sociais era minha forma de me aproximar, de buscar a verdade, de tentar reparar o que meu pai destruía. A confissão dela desarmava cada fibra do meu ser. A mulher que eu planejei desmascarar era, de alguma forma, minha aliada em potencial, uma guerreira silenciosa que lutava a mesma batalha, mas em outro fronte. O contraste entre Helena que eu construí em minha mente e a Helena real era abismal. Eu a via como a personificação da riqueza que esmagou o Beco do Sol, ela se via como a herdeira que carregava o fardo da culpa paterna. O ódio em meu coração vacilava, substituído por uma complexa rede de emoções, choque, confusão, e uma pontada de algo que se assemelhava a respeito. As histórias se entrelaçavam, as feridas se assemelhavam. Meu avô e sua, ambos destruídos pela mesma ambição desmedida de Elias Vasconcelos. As lágrimas que eu queria arrancar dela não eram de culpa, mas de uma dor compartilhada. O plano de vingança, antes tão sólido, agora parecia frágil, insuficiente. Destruir a Vasconcelos significaria também destruir Helena,
A única pessoa dentro daquele império que parecia lutar pela justiça. Meu cérebro girava. Se eu seguisse com minha vingança, estaria punindo a pessoa errada, ou pelo menos, punindo uma vítima junto com o algoz. Minha alma, antes tão focada, agora se dividia entre o desejo ardente de justiça e a crescente compreensão de que a verdade era muito mais complexa do que eu imaginara. O que mais te tocou até agora? Comenta aqui. A revelação de Helena não apenas mudou minha percepção sobre ela, mas forçou-me a reavaliar todo o meu propósito. A dor em seus olhos, ao descrever o sofrimento de sua mãe, ecoava a minha própria. A raiva contra Elias Vasconcelos se intensificou, mas a direção do meu ataque estava agora em xeque. Destruir o império da Vasconcelos era, em parte, destruir Helena, a mulher que, descobri, também buscava justiça. Eu não sabia, sussurrei, as palavras quase se perdendo no ar. Eu achei que você era parte de tudo isso. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. É o que todos pensam. É o que ele quer que pensem. Que sou a filha perfeita, a herdeira que continuará seu legado. Mas por trás da fachada, eu planejava minha própria revolução. Helena me mostrou seu laptop. Nele, uma pasta criptografada, com o nome Beco do Sol em destaque. Dentro, havia mais provas, detalhes que complementavam os meus, gravações de conversas comprometedoras do pai com advogados e políticos, extratos bancários de contas secretas, até um diário de sua mãe que mencionava tentativas de suborno e ameaças veladas. Era um arsenal. Ela não era uma espectadora passiva, mas uma agente secreta, trabalhando no coração do inimigo. A transformação de vilã a aliada foi abrupta, quase irreal. A chama do ódio que queimava em mim por anos começou a ceder lugar a um calor estranho, o calor da parceria, da compreensão. A linha divisória entre nós, antes tão nítida, agora se desfazia. Tínhamos um objetivo em comum, mas métodos diferentes, até agora. E o que você pretendia fazer com tudo isso? Perguntei, a curiosidade superando a descrença. Esperava o momento certo, ela respondeu, seus olhos fixos nos meus. O dia em que eu tivesse poder suficiente, ou as provas irrefutáveis, para expô-lo sem que ele pudesse me destruir como fez com minha mãe. Eu temia pela minha vida, Leonardo. Era um medo legítimo. Elias Vasconcelos era um homem implacável. Minha mente fervilhava com as implicações. Se uníssemos forças, nossas chances seriam exponencialmente maiores. A vingança solitária, movida puramente pelo ódio, parecia agora uma estratégia rudimentar. A justiça, para ser alcançada, talvez precisasse de uma nova abordagem, uma em que a compaixão e a estratégia se misturassem. O dilema era pesado. Devo confiar nela? Ou tudo isso era uma nova artimanha para me desarmar? A história da minha avó e do Beco do Sol era um peso em meus ombros, mas a imagem da mãe de Helena, destruída pelo mesmo homem, era um espelho da minha própria dor. Aquela sala, que deveria ser o palco da minha vitória solitária, transformou-se em uma encruzilhada moral. A encruzilhada moral me impelia a um novo caminho. A confiança, uma emoção que eu havia enterrado profundamente junto com a minha inocência, começava a brotar em terreno árido. Eu olhava para Helena e via não mais a inimiga, mas uma mulher assombrada por um passado tão sombrio quanto o meu. Nossas cicatrizes, embora diferentes em sua origem, sangravam da mesma ferida, a crueldade de Elias Vasconcelos. Então, você quer derrubá-lo também? Perguntei, ainda processando a avalanche de informações. Ela sentiu com uma determinação fria. Mais do que tudo. Mas não só por mim e pela minha mãe. Por todas as famílias que ele desapropriou, por todos os trabalhadores que ele explorou, por todos os que perderam suas vidas por causa da ganância dele. A solidão da minha vingança começou a se dissipar. Eu não estava mais sozinho. Tínhamos provas que se complementavam perfeitamente. Minhas evidências financeiras e operacionais, unidas às suas, que detalhavam as manipulações internas e as motivações pessoais de seu pai, formavam um dossiê explosivo. Mas se revelarmos tudo, o nome Vasconcelos será destruído, eu pontuei, testando sua convicção. E você também fará parte dessa destruição. Ela me olhou nos olhos, a coragem brilhando através das lágrimas. Que seja.
O nome Vasconcelos, como ele o construiu, não merece existir. Minha mãe tentou mudá-lo, mas ele não a ouviu. Agora, ele terá que enfrentar as consequências. A sinceridade em sua voz era inegável. Não havia arrogância, apenas uma resolução dolorosa. Era a transformação de dor em propósito, de mágoa em busca de justiça. O contraste com o que eu esperava era gritante. Eu imaginava uma luta de Davi contra Golias, e agora, Davi tinha um aliado inesperado vindo de dentro das muralhas de Golias. Minha vingança pessoal se transformava em uma cruzada por uma causa maior. A vingança ainda era o motor, mas o combustível era agora uma mistura de indignação e um desejo renovado por uma justiça coletiva. A jornada de cura para mim, que começou com a busca por vingança, estava se desviando para a construção de algo novo, algo que talvez pudesse realmente honrar a memória da minha avó e da mãe de Helena. Eu estava à beira de uma escolha que mudaria não só o destino dos Vasconcelos, mas o meu próprio. Devo confiar nessa aliada inesperada? Ou há mais um segredo, uma camada final de engano que eu ainda não enxerguei? O que você faria no lugar dele? O silêncio preencheu a sala novamente, pesado e carregado de escolhas. Minha mente, que antes operava com a precisão de um algoritmo de vingança, agora era um turbilhão de possibilidades e riscos. Eu tinha a oportunidade de destruir Elias Vasconcelos, de expor suas falcatruas e derrubar seu império. Mas essa oportunidade agora vinha acompanhada da inesperada parceria com Helena, sua própria filha. Elias Vasconcelos, comecei, testando o terreno, é um homem poderoso. Ele tem conexões, influência. Se formos contra ele, ele não hesitará em nos esmagar. Helena me encarou, seus olhos azuis brilhando com uma determinação que rivalizava com a minha. Eu sei. Vivi sob a sombra dele a vida toda. Aprendi a jogar o jogo dele, Leonardo. Mas também aprendi as suas fraquezas. Ela abriu outro arquivo em seu laptop, mostrando uma série de mensagens encriptadas entre seu pai e um alto funcionário do governo, detalhando um esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal em uma escala colossal. Isso, somado às suas provas de desapropriação e negligência em segurança, é mais do que suficiente para ele ser investigado. E o diário da minha mãe? Ela fez uma pausa, a voz embargada. Ele contém detalhes de como ela tentou denunciá-lo e como ele a silenciou. Não publicamente, mas em sua vida pessoal. Isso pode abrir um processo de coação moral, minando sua credibilidade e sua reputação até o pó. O plano de Helena era mais incisivo, mais cirúrgico do que o meu. Meu plano era derrubar o império, o dela era desmoralizar o homem, arrancar-lhe a máscara de benfeitor e expor a crueldade por trás do sorriso. A justiça para minha avó e para sua mãe passava por ali. A sinergia entre nossas provas era inegável. Mas confiar em alguém que era, até minutos atrás, o meu inimigo, era um salto de fé que eu não sabia se era capaz de dar. E se fosse uma armadilha ainda mais elaborada? E se Elias Vasconcelos estivesse usando a própria filha para me desarmar? A dúvida me corroía, mas a chance de uma justiça mais completa, mais devastadora para o homem que nos machucou, era tentadora demais. Eu me vi em uma encruzilhada de emoções, entre o ódio latente e uma nova, incômoda esperança de redenção. Olhei para a cidade lá fora, para os arranha-céus que formavam o legado de Elias Vasconcelos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, como um presságio de um novo amanhecer ou de uma tempestade iminente. Helena estendeu a mão para mim, um gesto de confiança, de parceria. Juntos, podemos fazê-lo pagar por tudo, ela disse, sua voz um eco das minhas próprias intenções. Minha mão pairou no ar, hesitando. A raiva me impulsionava para a vingança solitária, mas a visão de uma justiça maior, compartilhada, acenava com a promessa de cura. Eu estava prestes a tomar a decisão que selaria nosso destino. Mas o que aconteceria se eu aceitasse? O que aconteceria se eu não confiasse nela? A mão de Helena estava estendida, um convite silencioso para um futuro incerto. Minha mão se fechou sobre a dela, um aperto que selava não apenas uma aliança, mas o início de uma redenção para ambos. A vingança, antes uma fornalha solitária em meu peito, agora ganhava um novo contorno, uma nova força, impulsionada pela busca de uma justiça compartilhada.
Naquele aperto de mãos, o ódio cedeu espaço à estratégia, e o ressentimento à parceria. Juntos, eu afirmei, minha voz finalmente livre do peso da máscara, nós o faremos pagar. Os dias que se seguiram foram de intensa colaboração. Nossas evidências, meticulosamente organizadas, se transformaram em um dossiê explosivo. Helena, com seu conhecimento interno e a compreensão da mente de seu pai, foi inestimável. Ela sabia onde e como as provas teriam maior impacto, como desvendar a teia de corrupção que ele havia tecido por décadas. A humildade que se instalou em mim foi surpreendente. Eu, que me considerava o único portador da verdade e da dor, percebi que o sofrimento tem muitas faces, e que a arrogância da minha própria vingança havia me cegado para a dor alheia. Helena, por sua vez, mostrava uma coragem inabalável, uma determinação para limpar o nome de sua mãe e para expor a verdade, não importando o custo pessoal. Ele tentará nos destruir, ela alertou um dia, enquanto revisávamos os últimos detalhes. Ele não suporta ser desafiado, especialmente por sua própria filha. Estou pronto, eu respondi, a voz firme. E você não está sozinha. A solidariedade entre nós crescia, uma ponte construída sobre as ruínas de nossas dores passadas. A narrativa, que antes era de um homem sedento por vingança, transformava-se em uma saga de dois indivíduos unidos por uma causa maior que a si mesmos. A justiça que buscávamos não era apenas pela minha avó ou pela mãe de Helena, mas por todos os que foram pisoteados pelo Império Vasconcelos. Não seria fácil. Eu sabia que Elias usaria todos os seus recursos, toda a sua influência para nos silenciar. Mas a verdade, uma vez liberta, tem um poder próprio. Nos preparamos para a batalha legal e midiática que se avizinhava, sabendo que as consequências seriam profundas e inescapáveis. O antigo Leonardo, o garoto do Beco do Sol, ainda vivia em mim, mas agora era acompanhado por um homem que havia aprendido o valor da compaixão e da união, mesmo em meio à guerra. A redenção não era um destino, mas um caminho que estávamos traçando juntos. A jornada de redenção ganhou forma nos bastidores da justiça. O dossiê, compilado com a precisão de cirurgiões e a paixão de revolucionários, foi entregue às autoridades federais e a um jornal investigativo de grande alcance. A reação de Elias Vasconcelos foi exatamente como Helena previu, fúria cega. Ele tentou nos desacreditar, usando sua influência para lançar campanhas de difamação. Eu fui retratado como um oportunista, Helena como uma filha ingrata e desequilibrada. Mas as provas eram fortes demais, as fontes, variadas e irrefutáveis. O diário da mãe de Helena, que ela havia guardado por anos, serviu como um testemunho pungente da crueldade de Elias, e os depoimentos de antigos funcionários e líderes comunitários, que Helena secretamente havia cultivado, confirmaram a extensão de suas práticas ilegais. A exposição na mídia foi devastadora. Manchetes estampavam a face real do Império Vasconcelos, não um pilar de progresso, mas uma teia de corrupção e abuso. A imagem do benfeitor desmoronou, substituída pela de um tirano implacável. Elias Vasconcelos, antes intocável, viu-se arrastado para o tribunal da opinião pública e da justiça. O choque de ver seu mundo ruir afetou-o profundamente. A arrogância se transformou em desespero. Em uma cena que jamais esquecerei, o vi no noticiário, envelhecido, com um rosto marcado pela derrota, tentando se defender de acusações que antes ele desprezava. Aquela não era a vingança que eu havia planejado, mas era algo muito mais potente, a justiça irrefutável, a verdade vindo à tona. Helena não mostrava satisfação mórbida. Sua expressão era de tristeza, de um fardo finalmente aliviado, mas também de uma perda irreparável. A queda do pai, por mais merecida que fosse, ainda era a queda de seu genitor, o homem que, de alguma forma, ela amou em sua infância. A emoção que nos unia agora era mais profunda do que a raiva. Era tristeza por um passado que não podia ser mudado e a esperança por um futuro que ainda poderia ser construído sobre bases mais sólidas. O perdão, para mim, não era para Elias, mas para mim mesmo, por ter permitido que o ódio me consumisse por tanto tempo. E para Helena, era a chance de se libertar de um legado tóxico, de buscar sua própria identidade fora da sombra de seu pai. Era um novo amanhecer, doloroso, mas real. A queda do Império Vasconcelos foi um terremoto no cenário empresarial e político.
Elias foi indiciado por uma série de crimes, e a Vasconcelos Construtora foi forçada a pagar indenizações milionárias às comunidades que desapropriou, incluindo o Beco do Sol. A justiça estava sendo feita, embora tardia. Eu e Helena nos tornamos testemunhas-chave no processo, e nossa história, de vítimas que se uniram para expor a verdade, capturou a atenção do público. O clamor por justiça era ensurdecedor. Para mim, cada vitória judicial era um tributo à memória da minha avó, uma reparação simbólica que transcendia o dinheiro. Ver as famílias do Beco do Sol recebendo o que lhes era devido e a promessa de projetos de reconstrução de moradias dignas, era a verdadeira recompensa. A vingança se transmutou em reparação. Para Helena, o processo foi ainda mais doloroso. Enfrentar o próprio pai no tribunal, testemunhar contra ele, foi um ato de coragem imensa. Houve um momento no tribunal, durante uma das audiências, em que seus olhos se cruzaram com os de Elias. Não havia ódio nela, apenas uma tristeza profunda e a resignação de quem cumpria um dever. Ele, por outro lado, exibia uma mistura de fúria e ressentimento, incapaz de compreender o ato da filha. A humilhação de Elias Vasconcelos era palpável. O homem que antes ditava regras, agora era um réu, seu poder desfeito, sua reputação em frangalhos. Não senti satisfação em sua dor, apenas uma confirmação de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. A transformação em nós era visível. Eu, antes consumido pelo rancor, comecei a sentir uma leveza, um alívio que pensei ser impossível. Helena, antes uma herdeira com um fardo secreto, florescia em uma mulher de propósito e compaixão. Juntos, nos dedicamos a um novo projeto, criar uma fundação para apoiar comunidades afetadas por desapropriações injustas, utilizando a expertise de Helena em urbanismo e meus conhecimentos em finanças. Era uma forma de honrar os que se foram e de construir um futuro mais justo. O amor, não de romance, mas de uma parceria profunda e respeito mútuo, começou a nascer entre nós, um tipo de ligação forjado na adversidade. Acreditávamos que a verdadeira justiça não era apenas punir o culpado, mas também curar as feridas e reconstruir o que foi destruído. A fundação, batizada de Beco do Sol Renasce, tornou-se o legado de nossa luta. Com as indenizações da Vasconcelos e doações de outros, pudemos começar a reconstruir não apenas moradias, mas comunidades. Helena, com sua paixão pela arquitetura social, liderava os projetos, garantindo que as novas casas fossem não apenas dignas, mas também eficientes e integradas ao ambiente. Eu, com meu conhecimento financeiro, assegurava a sustentabilidade da fundação, transformando nossa experiência de dor em um motor de mudança. A imagem de Elias Vasconcelos, agora cumprindo pena por seus crimes, era um lembrete sombrio do passado, mas também uma prova de que ninguém estava acima da lei. Sua queda foi um marco, mas nossa ascensão era o verdadeiro triunfo. O perdão, em seu sentido mais amplo, começou a se manifestar. Não para Elias, que nunca demonstrou arrependimento genuíno, mas para nós mesmos. Perdoamos o passado por nos ter consumido, perdoamos o ódio que nos cegou, e abraçamos a possibilidade de um futuro guiado pela esperança e pela compaixão. As memórias da minha avó e da mãe de Helena eram agora honradas de uma forma que superava qualquer vingança pessoal. Eram honradas através da ação, da construção de um mundo mais justo, onde a voz dos oprimidos era finalmente ouvida e suas casas não eram mais demolidas pela ganância. O contraste entre o egoísmo de Elias e o altruísmo que agora nos movia era a lição mais valiosa de nossa jornada. A riqueza, quando usada para o bem, poderia ser uma ferramenta poderosa para a transformação social. Minhas mãos, antes usadas para forjar um plano de vingança, agora construíam pontes, erguiam paredes de esperança. As mãos de Helena, antes atadas por um legado de culpa, agora desenhavam um futuro mais brilhante. A história de como o que ela disse mudou tudo tornou-se uma inspiração, um testemunho do poder da verdade e da capacidade humana de se reerguer, mesmo após as maiores adversidades. A redenção era um processo contínuo, uma escolha diária de amor sobre o ódio, de união sobre a divisão. Nossa parceria transcendeu o profissional, tornando-se um laço inquebrável, alicerçado na dor compartilhada e na visão de um futuro melhor. Nos anos que se seguiram, a Fundação Beco do Sol Renasce floresceu, tornando-se um farol de esperança em um país que tanto necessitava dela. Eu e Helena,
Lado a lado, vimos comunidades se reerguerem, sorrisos voltarem aos rostos das crianças e a dignidade ser restaurada. Elias Vasconcelos, em sua prisão, nunca se arrependeu verdadeiramente. Sua arrogância permaneceu, mas sua capacidade de causar dano foi finalmente contida. Sua punição, embora não tenha sido exato o olho por olho que eu inicialmente desejei, era a justiça que o sistema podia oferecer, e a paz que ela trouxe era muito mais profunda do que a vingança. A verdadeira vitória não estava em vê-lo sofrer, mas em nos vermos capazes de transformar nossa dor em algo construtivo e duradouro. A nossa história, a história de como uma vingança planejada se transformou em um caminho de redenção e amor, foi contada e recontada, inspirando muitos. Aprendemos que a humildade é o primeiro passo para a verdadeira compreensão, que o amor, em suas diversas formas, tem o poder de curar as feridas mais profundas, e que o ato de superar a própria dor em prol do bem maior é a mais nobre das conquistas. Lembro-me de um dia, revisitando o local onde antes ficava o Beco do Sol, agora transformado em um vibrante centro comunitário, com casas coloridas e um jardim florido. Helena estava ao meu lado, e eu senti uma gratidão imensa por aquela mulher que, com suas palavras, havia desmantelado meu ódio e reescrito o meu destino. Não era um final feliz de contos de fadas, mas um final real, marcado pela luta, pela superação e pela convicção de que o bem sempre pode florescer, mesmo nas ruínas. O nosso legado não seriam prédios altos, mas as sementes de esperança plantadas em cada coração que tocamos. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui qual parte mais te tocou. Se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. Porque às vezes, o amor vence onde o orgulho destrói, e no silêncio da alma, a verdade sempre aparece, guiando-nos para a redenção que nunca soubemos que buscávamos. Descrição para YouTube: anos de um plano de vingança meticuloso moldaram Leonardo, um menino do Beco do Sol, em um implacável consultor financeiro determinado a derrubar o Império Vasconcelos. Ele esperava confrontar a herdeira, Helena, com a verdade brutal de seu pai, mas uma revelação chocante vinda dela desfez suas certezas e transformou o que seria uma ruína solitária em uma inesperada busca por justiça compartilhada.